19 de agosto de 2022. Boa noite, gente. Gente, o ministro Dias Toffoli está falando que empresários estão falando em golpe, né? Os ministros do Supremo agora viraram fiscais do WhatsApp. Então, numa conversa do WhatsApp, né, determinados empresários falaram que não querem viver numa ditadura, né? Eles falaram isso. E o ministro Dias Toffoli falou o seguinte, que pensar em golpe, né, falar em golpe é suicídio, as democracias irão retaliar. Bom, eu quero aqui dizer o seguinte: a primeira fase do golpe já foi implementada. A descondenação do condenado, do maior ladrão da nação brasileira. Foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa aí é a primeira fase do golpe, né? Porque anularam as sentenças da Lava Jato, né? Mudaram o entendimento de prisão em segunda instância, inventaram, né, o julgamento, porque o Supremo já tinha decidido que a prisão poderia acontecer com julgamento em segunda instância, né? Aí mudaram, e aí mudaram para mim já de caso pensado, né? Porque foi bem na época da prisão do Cabra. Pois é. Aí a primeira fase do golpe já foi implementada. O José Dirceu não disse que o PT voltaria ao poder sem eleições? E aí descondenaram o condenado em 3 instâncias, já que agora existem 3 instâncias, então são 3 instâncias, né? Em que pese a terceira instância não discutir a autoria. Já estava condenado na Justiça Federal de Curitiba, TRF da 4ª Região e STJ. Aí jogaram tudo fora. Nos embargos de declaração, no recurso mais vagabundo, mais fajuto que tem no direito. Deram jeito, 400 recursos, e aí soltaram, descondenaram. E agora não querem eleições transparentes. Não trabalharam contra o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Querem só aquela caixinha, a urnazinha do botão, sem transparência alguma. E as pessoas que falam das urnas, querem a transparência, querem eleições seguras, querem a contagem pública dos votos, né? Trabalharam, pediram o voto impresso. Essas pessoas, conforme a esquerda, essas pessoas estão atentando contra a democracia. Então, gente, está falando aí do golpe. Isso está parecendo a mesma coisa de 64. Por quê? O golpe, lá em 64, quem queria dar? Era a esquerda. Queria implantar o comunismo no Brasil. Fazer com que o Brasil virasse um satélite da União Soviética. Se juntou com Cuba. O PCB foi importado da União Soviética. E depois criaram o PCdoB. Né? O Brizolão recebeu dinheiro do Fidel Castro. Ele recebeu dinheiro para fazer a revolução aqui. Então,
Lá atrás, e era a mesma discussão. Eles diziam, os caras que fuzilavam, que assaltavam carro forte, que assaltavam banco, que assaltavam caminhão de carga, que faziam justiçamento, que sequestravam embaixadores, né? Que explodiam bomba em aeroporto, que mataram o rapaz, o soldado Mário Cosel Filho, que mataram aquele tenente Mendes Júnior, aquele rapazinho que o Oswaldão cometeu aquele crime horroroso, né? Todo esse pessoal aí que fazia essas maldades dizia que estava defendendo a democracia, que queria uma democracia, que queria implantar no Brasil uma democracia. Só que o que eles queriam não era democracia, era uma ditadura comunista. Porque estava junto com Cuba e com a União Soviética. O que foi implantado na União Soviética não foi uma ditadura comunista? O que foi implantado em Cuba não foi uma ditadura comunista? Então, era o que eles queriam implantar aqui. E agora, e aí, nossas Forças Armadas, em 31 de março de 64, fizeram a contra-revolução. Aí foi preciso adotar as medidas necessárias para restaurar a lei, a ordem, a democracia no Brasil. Né? Porque o Brasil estava passando por uma. O povo não aguentava mais os crimes, a corrupção institucionalizada, né? Aí o povo foi para a rua, pediu. Os donos, né, das emissoras de televisão, acho que é TV Tupi, da Rede Globo, Roberto Marinho, né? Pois é. Então, o nosso exército entrou e fez o contragolpe. E trazendo para cá a nossa ordem constitucional, a Constituição já foi rasgada pelos ministros do STF. Lá atrás, quando fatiaram o impeachment da presidenta, que lá em 64 era guerrilheira, porque nós tivemos uma guerrilheira na presidência da República. E em 2014, a reeleição dela, aconteceram coisas muito suspeitas. Não teve essa linha secreta, né? Estava passando a apuração em todo o território do Brasil, né? Aí teve aquele negócio do fuso horário, da diferença de fuso horário, aí pararam, interromperam a apuração, aí o presidente do TSE entrou na salinha cofre e depois... E quem estava na frente era o Aécio Neves, que é outro PSDB, que é outro comunista, Fabiano. É um manchevique, né? Manchevique, PSDB, manchevique, PT, bolchevique. Pois é, e aí saiu o resultado da eleição. Aí ela foi declarada vencedora, né? E fatiou o impeachment, em que pese a Constituição estabelecer a perda do cargo e a perda dos direitos políticos. Quem foi? Lewandowski, que foi lá no paizão comunista importar experiências jurídicas comunistas para o Brasil, para poder fake news, inquérito de fake news, de ato antidemocrático, de milícia virtual, de gabinete do ódio, tudo foi trazido de lá. Foi. E o segundo golpe,
o golpe, a primeira fase do golpe, a descondenação do condenado. A maior anomia. Todas as leis, o ordenamento jurídico do Brasil, a Constituição foi jogada no lixo. Foram jogados no lixo por esses ministros aí do STF. Houve o Zanini, que inclusive quando se o Cabra for levado à presidência da República, né, para mim, só se for na base da fraude, né, porque ele não pode nem sair na rua. Esse advogado aí permitiram que ele interpusesse 400 recursos. E o próprio STF mudou durante o curso Vocês lembram que ele foi condenado lá na Justiça Federal de Curitiba? Aí começaram a argumentar que não houve contraditória, ampla defesa. Aí o processo foi para o STF, né? Aí depois os ministros do STF resolveram rever o posicionamento do julgamento da prisão em segunda instância. Aí eles mudaram o entendimento deles, mesmo que eles já tinham dado a respeito disso, e disseram que só com o julgamento da terceira instância. Olha aí. O Cabra foi condenado em 3 instâncias: Justiça Federal de primeiro grau, TRF da 4ª Região e STJ. Mesmo assim, ele foi solto. E agora está reabilitado e é candidato ao cargo de presidente da República. É um ficha suja, tem outras condenações, é um ficha suja, e vocês acham que o procurador quer impugnar a candidatura dele, e vocês acham que ele irá conseguir impugnar? Claro que não. Não vai. Né? É um ficha suja. Imunda a ficha desse cara. Imunda. Então, o maior golpe a esquerda já deu. É a esquerda que quer dar o golpe. Ela já deu a primeira fase. A primeira fase do golpe já foi implementada. A segunda vai ser colocar esse cabra aí na presidência da República na base da mão grande. E aí, a terceira fase será a prisão das autoridades, inclusive a perseguição ao nosso presidente da República, à família dele, aos ministros, aos comandantes das Forças Armadas, ao ministro da Defesa. Eles vão perseguir. Aos jornalistas que se levantaram contra a patifaria no Brasil e que estão denunciando a anomia, a ilegalidade praticada hoje na nação brasileira por esses ministros aí, que ficam viajando, dando palestras, conspirando contra o nosso presidente da República, né? Falando em semipresidencialismo, que é o parlamentarismo, né? As avessas, porque eles não podem usar essa palavra porque já houve o plebiscito, o povo brasileiro já decidiu, nosso regime é presidencialista, é república e presidencialismo. A nossa Constituição é presidencialista e querem dar um golpe, querem colocar o parlamentarismo às avessas via emenda constitucional. Emenda constitucional. Vão? Não vão. Descondenaram o cara, o maior ladrão do Brasil. Rasgaram todas as leis da nação brasileira. Descondenaram o cara. Querem implantar via emenda constitucional o parlamentarismo, sendo que o povo já decidiu, já teve um plebiscito. Querem dar um golpe, outro golpe. E o golpe, o golpe de misericórdia, a
A martelada final vai ser colocar esse cabra aí na presidência da República. E esse pessoal do STF aí, esses ministros do TSE que são do STF, estão juntos com essa esquerda aí? Não. E estão dizendo que os empresários querem dar um golpe no Brasil. Ninguém quer dar golpe, não. Mas então, gente, voltando, a ruptura constitucional já aconteceu. Quem rompeu com a Constituição foi a esquerda. Foi essa esquerda comunista, que é a mesma esquerda de 64, de lá de trás, porque eles estão infernizando o Brasil desde Prestes, né? Desde 1920, desde a década de 20. Já tem um século. Então, essa mesma esquerda de hoje, que está aqui, é a mesma esquerda lá de trás, só que envelhecida, eles fizeram um discípulo. Mas a mente continua fértil para maquinar. Então, o golpe, eles já começaram a dar o golpe na nação brasileira. Eles estão dando golpe e estão dizendo que quem está defendendo a soberania da nação brasileira, a liberdade do povo brasileiro, a existência da nação brasileira como nação soberana, quem está defendendo realmente a democracia, com eleições limpas, transparentes, seguras, quem defendeu o voto impresso, é esse povo que quer dar o golpe no Brasil. Eles estão dando um golpe e estão dizendo que as pessoas que estão defendendo a democracia, o seu país, a sua nação, é que estão dando golpe. Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Eles é que estão dando um golpe. Estão querendo tomar o Brasil de assalto na mão grande através do falatório, da guerra cultural, das palavras, da conversa fiada. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Goebbels, né? Que é o ministro da propaganda do Hitler. Então, o ministro lá do STF falou isso, que os empresários querem dar o golpe. O empresário não quer dar golpe, não. O empresário quer viver numa democracia. Os empresários querem viver numa democracia, assim como o povo brasileiro quer viver numa democracia. E não vai aceitar ser escravizado. E nossas Forças Armadas não aceitarão, como não aceitou em 64. É aquilo que eu falei. Haverá o contragolpe. Será o contragolpe. Se insistirem em transformar a nação brasileira num satélite da China, haverá um contragolpe. Porque nenhum país, as Forças Armadas de nenhum país não aceitam o seu país perder a sua soberania, a sua liberdade, sem lutar. É aquele negócio, né? É aquele refrãozinho. O mais alto valor de uma nação, que é a soberania, a sua liberdade, brilha na alma do soldado, ruge na alma do canhão. Então, não adianta ficar com esse falatório, essa inversão. Está dando golpe e está dizendo que é o outro que quer dar o golpe, o empresário. Esse empresário vai dar golpe, o empresário não pode dar golpe, o empresário quer investir no Brasil. Só que para que haja investimentos na nação brasileira, nós precisamos de segurança jurídica. A segurança jurídica acabou. Quem acabou com a segurança jurídica? Os ministros do STF, que hoje também integram o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E nós sabemos que o nosso judiciário está aparelhado pela esquerda. Está, sim, aparelhado. A esquerda aparelhou o poder judiciário, aparelhou o Brasil inteiro. O aparelhamento foi nos 3 poderes, nas 3 esferas, estadual, federal e municipal. As agências reguladoras, os conselhos. Foi aparelhando tudo, as universidades.
Os reitores, tudo comunista, colocando, enfiando ideologia comunista na cabeça da juventude. A juventude ficando idiotizada. Então a gente sabe. O brasileiro não é idiota. O brasileiro pensa. O Brasil acordou. Então eles ficam com essa conversa fiada. Então nossa segurança jurídica não existe mais. E uma nação não se sustenta por muito tempo vivendo nessa anomia, nessa bagunça, nessa baderna. É aquele negócio, o Brasil está virado. Tem que desvirar. Tem que desvirar o Brasil, colocar ele nos eixos. O Brasil precisa ser colocado novamente nos eixos. Né? A lei, a ordem, o equilíbrio dos poderes precisam ser restaurados, cada poder na sua esfera, cada poder exercendo o seu papel, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Poder judiciário julga, diz o direito nos casos concretos, não pode ficar falando fora do processo, não pode fazer ativismo político partidário. Não pode ficar viajando, dando palestras de cunho político partidário, conspirando contra a maior autoridade da nação de um país, a maior autoridade de um país, né, do Brasil, conspirando contra essa autoridade que foi legitimamente eleita, através de eleições em que pese